Se a promessa do Espírito foi derramada sobre toda a carne, será que nós estamos vivendo tudo aquilo que Deus liberou para a sua igreja? O que os últimos dias revelam sobre o agir de Deus? Será que ainda reconhecemos os sinais da manifestação ou da descida do Espírito Santo? O que significa o dom do Espírito e por que os dons espirituais têm uma finalidade no reino de Deus? São assuntos como esse que nós iremos estudar na nossa 10ª aula desse primeiro trimestre de 2026. Estamos já começando aí a concluir o nosso trimestre, só falta esse mês de março para a gente concluir esse trimestre. E eu espero que você até aqui tenha conseguido compreender e absorver bem aí a palavra de Deus. Se você não conseguiu, aqui no nosso canal está tudo disponível, todas as nossas aulas anteriores, para que você possa se recordar, estudar, buscar novamente alguma informação para que você possa compartilhar com seus alunos em sala de aula. E é muito importante, deixo mais uma vez essa observação, não perca o foco do trimestre. O trimestre está tratando sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. Estamos estudando com o pastor Douglas Batista um tema para o trimestre. E todas as lições estão, de alguma forma, conectadas uma na outra para explicar a doutrina da Trindade. Nós tivemos a primeira aula falando sobre a Santíssima Trindade. Da segunda aula em diante, nós falamos sobre o Deus Pai, foram 3 lições sobre o Deus Pai, 3 lições sobre o Deus Filho e agora 3 lições falando sobre o Deus Espírito Santo. E na sequência a gente vai agora falar sobre o relacionamento nas aulas posteriores, a aula 11, 12 e 13. A gente vai falar do relacionamento do Espírito com o Pai, o Espírito com o Filho e também a Trindade com a Igreja. Então, fechando todo esse tema, eu espero que até aqui você tenha conseguido compreender a doutrina da Trindade. Foi uma revista muito profunda, tratando de um tema tão importante dentro da teologia bíblica. Inclusive, essa aula vai ser dada agora, essa aula de hoje, a aula de número 10, ela será ministrada pelo calendário da escola no dia 8 de março, que é o 2º domingo do mês e é considerado aí o Dia das Mulheres. Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui e dar um feliz, Dia das Mulheres para todas as mulheres. Que Deus abençoe o dia de vocês, mulheres que têm contribuído com o crescimento da obra do Senhor, muitas que são pregadoras, professoras, dirigentes de círculo de oração, compondo aí, tocando a obra junto ao lado dos seus esposos, dos pastores. Então, Deus abençoe cada uma das mulheres que tem trabalhado na obra do Senhor Jesus. Então, vamos à nossa lição de número 10, onde nós vamos falar sobre o Espírito Santo, o capacitador. Na aula passada, nós falamos sobre o Espírito Santo como regenerador, aquele que regenera, aquele que transforma o homem. Nessa lição, nós vamos mostrar para você, através da aula, que o Espírito Santo ele também capacita o cristão para servir na obra de Deus. Lógico que nem todos servem na mesma função, servem no mesmo lugar, vai ter a mesma finalidade de ser usado pelos dons do Espírito. Cada um é usado naquilo em que foi chamado. O próprio apóstolo Paulo, argumentando sobre a igreja, comparando ela como corpo, diz que cada um tem uma finalidade. Por exemplo, a mão não é igual ao pé, o pé não é igual à mão e assim por diante. Então, cada membro no corpo de Cristo tem uma função, uma finalidade, mas todos são úteis. Ele chega a dizer que a mão não pode dizer que não precisa do pé, o pé não pode dizer que não precisa da mão e assim por diante. Cada um tem uma finalidade e um propósito. Só precisa você descobrir qual o chamado de Deus para a sua vida, qual a área que Deus quer lhe capacitar para que você possa servir no reino dos céus. Mas antes da gente adentrar aqui a nossa introdução e entrar nos pontos, eu gostaria que você, antes de tudo, fizesse aí a sua inscrição. Dá aquele joinha, faz a inscrição, ativa o sininho, deixa um comentário. É muito importante quando você participa, faz uma pergunta, acrescenta alguma explicação. Às vezes a gente não consegue passar tudo, toda a informação necessária. E aí você pode acrescentar um pouco o conteúdo que a gente está fazendo aqui, colocando lá um comentário, uma observação também. Você pode também colocar a cidade de onde você está participando, de onde você está assistindo o nosso vídeo. E é muito importante quando você consegue interagir e dar o joinha, porque senão o YouTube acaba não entregando o nosso conteúdo com frequência. Mas vamos então à nossa introdução de hoje. A promessa do derramamento do Espírito Santo, ela cumpriu-se no dia de Pentecostes e ela permanece válida para os que creem em Cristo Jesus. Até hoje ela permanece de pé. É uma promessa que foi feita de que Deus iria derramar o Espírito Santo. Você vai ver isso na aula de hoje. Quando foi que o Senhor fez essa promessa? Quando foi que ele prometeu à igreja? Quando ela se cumpriu no dia de Pentecostes? O que aconteceu naquele lugar? E por que ela permanece até os dias de hoje? Então nós vamos estudar sobre isso aqui. Sua atuação, a atuação do Espírito Santo, não se limita apenas à obra da regeneração, como eu já antecipei.
ele também capacita o cristão para que ele possa ser usado pelo Espírito Santo naquilo que for útil na obra de Deus. Cada um é utilizado da maneira que Deus chama para a sua obra. Ele também é o que? O capacitador do crente para o serviço no reino. A gente não está como servos ineficientes. Tem até uma expressão que a gente usa muito na igreja, que ninguém foi chamado para ser membro de banco. Membro de banco é prego que fica permanente ali. Cada um tem uma função, tem uma utilidade. Às vezes existem pessoas que não descobriram ou não quer de alguma forma trabalhar na obra do Senhor, porque às vezes de alguma forma foi contrariada, se sentiu ofendida, não se deu muito bem na primeira experiência que teve, e aí acaba ficando ali preferindo só apenas congregar e participar dos cultos. Ok, é um direito seu, e acho que a gente não pode te obrigar, mas há um chamado de Deus para a sua vida, e você precisa atentar para isso, para que o Senhor lhe chame, né, está lhe chamando para que você faça a obra do Senhor. Então nesta lição, nós veremos que o Espírito Santo ele distribui dons, conduz a igreja com manifestações sobrenaturais e promove a unidade, a santidade e um testemunho eficaz no mundo. Então ele nos chamou não apenas para ficarmos parados, mas para servirmos ao reino dos céus. Vamos aprender sobre isso hoje então? Então vamos lá, o primeiro ponto da nossa aula, falar sobre a promessa do derramamento. É o primeiro ponto da nossa revista e nós vamos mostrar aqui no primeiro tópico uma promessa de abrangência universal. Na antiga aliança, o Espírito Santo ele atuava de forma pontual sobre pessoas específicas para tarefas determinadas. Não era sobre todas as pessoas, apenas algumas pessoas específicas. O Espírito Santo escolhia atuar, capacitar essa pessoa, chamar essa pessoa para um trabalho específico e assim ele usava essa pessoa naquela área que ele chamou. Isso nós vamos ver ao longo de toda a história do Antigo Testamento. O Antigo Testamento registra isso. A gente percebe ali manifestações sobre reis, sacerdotes, profetas, juízes, construtores, né? Lá no tabernáculo acontece isso. Então, pessoas específicas, o Espírito Santo começava a capacitar para um serviço determinado. E com isso aqui, não quer dizer que Deus estava fazendo uma experiência. Eu até vi uma certa feita um pregador falar sobre isso, dizendo que Deus estava fazendo uma experiência, colocando o Espírito Santo ali, e disse, olha, eu estou gostando disso. Ele colocou sobre Davi, colocou um pouquinho sobre Sansão, colocou um pouquinho sobre Noé, e ele foi gostando. E até que um dia ele disse, ó, promete aí que eu vou fazer com todo mundo. Então, aí parece que esse Deus que esse pregador está pregando é um Deus que não é onisciente, que não tem a capacidade de conhecer o futuro, que não sabe o que está dando certo, vai fazendo experiências com a raça humana. E isso não é o que a Bíblia defende. Acredito que nem esse próprio pregador defende isso, mas às vezes acaba na empolgação ali do momento e fala besteiras ou texto sem base, ouviu de alguém e acaba reproduzindo. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso não é o que a Bíblia determina ou ensina. A gente vai ver, por exemplo, no Antigo Testamento que o Espírito Santo ele veio sobre mensageiros de Saul, né? Ele veio também sobre Azarias, ele veio também sobre Ezequiel para profetizar, ele capacitou diversas pessoas, enchendo diversas pessoas, o próprio Saul também, com o Espírito Santo, como eu disse, algumas funções específicas. Mas cerca de 800 anos, conforme o próprio plano de Deus, não por estar fazendo experiências, né? Antes de Cristo, Joel profetizou uma nova fase da ação divina. Olha o que Joel diz. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel capítulo 2, verso 28. Então na nova aliança, essa promessa ela aparece em todos os evangelhos, mostrando sua grande importância. Então veja que ela vem sendo validada no Novo Testamento, em todos os 4 evangelhos, Mateus capítulo 3, verso 11, Marcos capítulo 1, verso 18, Lucas capítulo 3, verso 16 e em João capítulo 1, verso 32 e 33. Nesses 4 evangelhos aparece essa promessa sendo confirmada. Apenas em Lucas que ela parece um pouquinho diferente quando ele diz e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, que há um acréscimo aqui, uma discussão bem longa sobre esse assunto. Na profecia de Joel, a expressão sobre toda a carne fala da abrangência universal dessa promessa. Veja que aqui o Espírito Santo ele está dizendo, através do profeta Joel, a palavra de Deus, de que o Espírito Santo ia ser derramado sobre toda a carne. Então isso fala de quê? Da abrangência universal. Não haveria mais nenhuma restrição. Todos iriam receber. Isso não significa que seria derramado de forma automática, indiscriminada sobre todos, mas sobre todos os que invocam o nome do Senhor. Joel capítulo 2, verso 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Assim a promessa ela rompe barreiras e mostra que a ação do Espírito Santo alcança o quê? Jovens e velhos, independente da idade, homens e mulheres, independente do sexo, servos e livres, independente da condição financeira, se era o senhor, se era o escravo,
todos iriam receber o Espírito Santo, porque essa era a condição daquela época, e o Espírito Santo está dizendo que ele não faria nenhuma discriminação, ele seria derramado sobre todas as pessoas. Então vossos filhos e vossas filhas profetizarão, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito. Verso 28 e 29 do capítulo 2 do livro do profeta Joel. Então, na nova aliança, o derramamento do Espírito, ele rompe as barreiras e alcança todos os que invocam o nome do Senhor. Mas vamos ao nosso segundo tópico, uma promessa com ação sobrenatural. O derramamento do Espírito não é apenas uma ideia teológica, ela vem acompanhada de manifestações visíveis e sobrenaturais, conforme anunciou Joel. Olha o que ele diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Então está muito bem claro aqui que o derramar do Espírito seria algo que iria ser acompanhado por sinais e não apenas por informação, por conhecimento. O derramar do Espírito Santo não é apenas dar conhecimento, dar informação. Informação você pode adquirir aí o conhecimento através dos livros, da leitura, você praticando a leitura, você vai conseguir ter muito conhecimento e muita informação. Mas essa capacitação aqui está dizendo de sinais sobrenaturais que seria dado pelo Espírito Santo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Então isso mostra que a ação do Espírito Santo produz experiências reais por meio das quais Deus fala e age no meio do seu povo. A Bíblia mostra que profecias, sonhos e visões são instrumentos da atuação divina. Então, ao longo de toda a história, não só do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento também, o Espírito Santo se manifestou por meio desses instrumentos, como profecias, sonhos e visões, para falar com seus filhos, dar orientação à igreja, capacitando para que a igreja possa permanecer de acordo com a sua vontade. Então veja que a profecia, por exemplo, ela serve para a edificação da igreja, para a exortação da igreja e para a consolação da igreja. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso de número 3. Então, aqui está um objetivo, o propósito pelo qual Deus usa os seus filhos por meio da profecia: edificação, exortação e consolação. José ele recebeu direção divina através de um sonho. Está lá em Mateus capítulo 1, verso de número 20. Ele estava tentando deixar Maria em secreto, porque ele não estava compreendendo o que estava acontecendo naquele momento. Quando ela contou para ele toda a experiência que ela tinha tido com o anjo do Senhor, ele ficou meio que em dúvida de tudo aquilo e tentou deixá-la em secreto. E aí a Bíblia diz que apareceu um anjo do Senhor e falou com ele. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi conduzido em visão. O texto diz que apareceu de noite em visão a Paulo. Está lá em Atos capítulo 16, verso de número 9. Então você está vendo aqui nos relatos que o Senhor usa através da profecia, fala por meio de sonhos e também por meio de visões. Só que a gente precisa ter maturidade para entender quando é que é o Espírito Santo que está falando e quando é uma manifestação comum. Nem toda visão significa que foi Deus que deu, nem todo sonho é Deus falando com as pessoas. Às vezes você pode ter um sonho, apenas um sonho, sonhou, não teve nada divino e nem maligno, foi um sonho natural. Isso é comum às pessoas. Às vezes é Deus falando com seus filhos, e a gente tem que ter um discernimento. É tanto que a Bíblia vai orientar os profetas do Antigo Testamento dizendo que quem tiver um sonho, conte um sonho e não diga Deus falou. Então tem muita gente que está dizendo que Deus falou, quando na verdade Deus não falou coisa nenhuma. Então a gente tem que ter maturidade espiritual, discernimento. E aí você pode fazer a pergunta: mas o Senhor ainda fala hoje? Fala, o texto está dizendo isso. A Bíblia está mostrando isso. O Espírito Santo ainda atua no meio da sua igreja. Mas a gente tem que ter discernimento para saber quando é Ele que está falando e quando não é Ele que está falando, porque senão a gente começa a confundir a mente das pessoas. Porque essas experiências extraordinárias, elas não existem para espetáculo, mas para edificação espiritual. Olha o que Paulo diz na carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 26, na primeira carta: faça-se tudo para a edificação. Então tudo que Deus dá, sonho, visão, profecias, é para a edificação do corpo, para a edificação da igreja, para que a igreja chegue à maturidade, para que a igreja cresça. Nós falamos isso na aula passada, que o Espírito Santo ele dá os dons com o intuito de gerar frutos no crente. Há um propósito para isso, não para espetáculo, para pessoas ficarem se exibindo, né, se mostrando que é mais espirituais, que a hora que ele quer ele revela, a hora que ele quer ele faz as coisas acontecerem. Não é assim. Quem está no controle da ação, quem está no controle da igreja é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que onde o Espírito tem liberdade, e onde o Espírito tem liberdade, o agir de Deus se manifesta com propósito. Está lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. Ora,
O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então isso mostra que a vida que está cheia do Espírito, ela é ativa, ela é dinâmica, ela é sensível à voz de Deus. E Paulo ensina justamente isso. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos capítulo 8 e verso de número 14. Então, por isso, todo crente, querido, ele deve buscar uma vida de comunhão e santidade para ser sensível à operação dos dons espirituais. E a Bíblia diz isso, que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil na obra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 até o verso de número 7. O derramamento do Espírito Santo produz manifestações sobrenaturais com propósito. E qual é o propósito? Glorificar a Deus e edificar a igreja do Senhor Jesus. Então, toda vez que alguém recebe dons espirituais, deve ter sempre em mente, eu não estou recebendo isso aqui para elevação pessoal, para crescimento apenas pessoal individual, mas para crescimento do corpo de Cristo, para glorificação do nome do Senhor através daquilo que o Espírito Santo está derramando na nossa vida. Mas vamos ainda ao nosso terceiro tópico, uma promessa para os últimos dias. A palavra profética de Joel aponta para um tempo específico. Naqueles dias derramarei o meu Espírito. Joel capítulo 2, verso de número 29. Já na linguagem do Antigo Testamento, expressões assim se relacionam com a chegada do Messias e com o início dos acontecimentos finais. Olha o que diz em Isaías 2:2. Nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor. Ainda em Miqueias capítulo 4, verso 1. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido. Então Pedro afirma que o Pentecostes foi o cumprimento inicial dessa profecia, ao declarar que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Então isso mostra que os últimos dias começou aonde? Com a vinda do Messias. Naquele momento que Jesus veio ao mundo, estava dando-se início aos últimos dias. E é bom você lembrar que 1000 anos para Deus é como se fosse apenas um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Então nós estamos vivendo essa era dos últimos dias. Os próprios apóstolos, as próprias profecias bíblicas diz que Deus escolheu nesses últimos dias falar por meio do seu Filho, por meio do Espírito. Então foi nesse tempo que o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, o Espírito da verdade, conforme João, capítulo 15, verso 26. Então essa vinda de Jesus, a vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, marcou-se o início da era da igreja, a dispensação da igreja, que é uma atuação contínua na vida do crente até a volta de Cristo. Ele é o quê? O selo da nossa redenção. Veja, por exemplo, em Efésios capítulo 1, verso de número 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então esse Espírito Santo, ele tem se manifestado na vida da sua igreja até os dias atuais. Por isso que a profecia de Joel não se esgotou no dia de Pentecostes, não parou ali não. Ela permanece válida durante toda a dispensação da graça, a era da igreja. A dispensação que nós estamos vendo da igreja. Veja, por exemplo, o que foi dito pelo próprio apóstolo Pedro em Atos capítulo 2, verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto o nosso Deus chamar. Então veja que não há base aqui para o cessacionismo, para dizer que o Espírito Santo não está mais manifestando os seus dons e atuando na vida da igreja como atuava na igreja de Atos. Isso é apenas uma falácia. Está aqui vários textos da Bíblia mostrando para nós que essa promessa é para os nossos dias. Então o Pentecostes iniciou o cumprimento da promessa, mas o derramamento do Espírito continua atual para todos os que creem até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos ao nosso segundo ponto, falar sobre o cumprimento, poder para testemunhar. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o Espírito Santo veio com o poder do alto. Veja que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade, nós temos mostrado isso ao longo de todas as aulas, e o derramamento no Pentecostes cumpre justamente a promessa do Pai mediada pelo próprio Filho. Em Lucas 24, verso 49, veja que antes de subir ao céu, Jesus garantiu aos discípulos dizendo: eis que sobre vós envio a promessa de quem? Do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém,
até que do alto sejais revestidos de poder. Então aqui está a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. A gente já provou isso nas aulas anteriores, que ele é Deus, tem atributos que comprovam que ele é Deus, e ele agora está vindo, cumprindo a promessa do Pai, mediado pelo próprio Filho, para capacitar a igreja, revestir a igreja com esse poder do alto. Então veja que esse revestimento aqui, ele traz a ideia de ser vestido, não como alguém que recebe uma cobertura, mas uma armadura espiritual. Não é apenas uma roupa comum que você veste por cima da outra, mas é uma forma de armadura, de proteção, onde você se prepara, é revestido para o combate. Assim como os soldados faziam naquela época, por exemplo, de vestir uma armadura, eles já estavam vestidos com a roupa comum, e aí eles começavam a colocar as armaduras por cima do corpo, um revestimento para que protegesse o corpo na hora da batalha. Então essa é a ideia desse revestimento de poder que o Espírito deu à igreja, que ele deu para os seus filhos ali no dia de Pentecostes. Então trata-se de uma capacitação sobrenatural necessária para cumprir a missão de testemunhar. Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês então ser-me-eis as minhas testemunhas. E ali o texto mostra que não seriam testemunhas apenas em Jerusalém, mas até os confins da terra. Esse poder dado pelo Espírito Santo, que no grego é chamado de dinamis, não se limita apenas a ter força para vencer o pecado, embora inclua isso. A Bíblia diz muito bem, Romanos capítulo 8, verso 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vivereis. Então é poder para vencer o pecado, sim, mas é também ousadia, poder para pregar o Evangelho. Olha o que diz Atos capítulo 4, verso 31. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A autoridade para operar milagres está lá também em Atos 6:8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Sabedoria para edificar a igreja. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então você vai perceber que em todo o Novo Testamento, a base de que a gente recebe esse poder também para pregar. Tanto para vencer o pecado, como também para pregar a palavra de Deus. É um revestimento que capacita o crente para que ele possa vencer também o pecado e também vencer também as obras contrárias, as obras das trevas, para que ele possa pregar a palavra de Deus com poder e com autoridade. Então o poder do Espírito não é só para sentir, é para testemunhar, para servir, para edificar, para manifestar a glória de Deus e com isso o nome do Senhor sendo glorificado através da sua igreja. Mas vamos ainda ao segundo tópico, falar sobre os sinais da descida do Espírito Santo. Atos registra 2 sinais sobrenaturais que acompanharam a descida do Espírito Santo. Veja em Atos capítulo 2, verso 2, que diz que veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E depois Atos 2, 3, diz que foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo. Então esses sinais audíveis, né, que é tanto o som de um vento e também visível, destaca a grandeza daquele momento e mostra que a chegada do Espírito Santo foi um acontecimento solene e marcante. Não era um momento comum, era um momento específico na história da humanidade. Estava se começando a nova dispensação da graça, a dispensação da igreja, uma era em que a igreja iria ser porta-voz dessa mensagem tão importante que era pregar a restauração por meio do Evangelho, a restauração por meio da palavra de Deus, onde o Espírito Santo estaria atuando na vida da igreja. O som aqui, como de um vento, aponta para a presença poderosa e criadora de Deus. Lembra daquela visão lá de Ezequiel, quando ele recebeu do Espírito Santo, em Ezequiel 37, verso 9, diz que vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então o texto diz ali de forma, naquela visão de Ezequiel, de que quando o Espírito de Deus soprou, então ali os ventos, né, houve um grande rebuliço, e aqueles corpos começaram a receber vida. Então, quando o Espírito Santo se manifestou no meio da igreja, ali estava mostrando que estava começando uma dispensação em que Deus estaria restaurando o homem, regenerando o homem, trazendo o homem à vida. Era uma nova dispensação que estava começando. Já as línguas como que de fogo lembra purificação, lembra de santidade e consagração. Isso está, por exemplo, em Êxodo capítulo 19, verso 18. O monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele com fogo. Em Mateus 3,11 diz que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então observe aqui que o fogo fala de purificação, né, de uma consagração, de santidade que estava sendo consumado naquele momento. Só que esses sinais de som
e também de línguas como que de fogo, foram sinais que foram próprios do Pentecostes e não se repete mais de forma nenhuma. Não aconteceu isso em outros batismos, em outros momentos ocorridos no Novo Testamento, porque aquele foi um evento único e inaugural. Está muito bem claro que tanto o som de um vento veemente, como também essas línguas como que de fogo não apareceram mais em nenhum outro episódio. Então ali a igreja foi manifestada como corpo de Cristo e sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. Então esse mistério agora revelado também aparece em Efésios capítulo de número 3, verso 2 a 5. Isso está mostrando que todos foram cheios do Espírito Santo e a igreja nasceu marcada pelo agir poderoso do Espírito Santo. Uma era que estava sendo marcada naquele momento em que a igreja iria pregar o evangelho a toda a criatura com poder, com sinais e com prodígios. Então, no Pentecostes, vento e fogo marcam de forma única a chegada do Espírito Santo e a inauguração visível da era da igreja. Mas vamos ao nosso terceiro tópico, a evidência do revestimento de poder. O revestimento de poder, ele veio acompanhado por um sinal específico. Olha o que diz Atos capítulo 2, verso de número 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Em Atos, esse falar em línguas aqui aparece de forma explícita em 3 ocasiões. Isso acontece em Atos capítulo 2, verso 1 a 4, no momento em que acontece o dia de Pentecostes, eles falaram em outras línguas. Depois em Atos capítulo 10, verso 46, diz: pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Depois aparece novamente em Atos capítulo 19, verso 6. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e tanto falava em línguas como também profetizava. De forma implícita, acontece em outras 2 vezes, que está em Atos capítulo 8 e depois Atos capítulo 9. Então, assim, biblicamente, o falar em outras línguas é a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo, desse revestimento de poder que o cristão recebe. E falando do falar em outras línguas como evidência inicial e física, como evidência do batismo com o Espírito Santo, requer aqui 2 observações. Não ocorreu falar em línguas estranhas apenas no dia de Pentecostes. A gente mostrou isso para você aqui agora. 3 passagens bíblicas aparece o falar em outras línguas. Veja que lá no dia de Pentecostes ocorreu, por exemplo, o som veemente de um vento. Uma única vez, só naquele dia. E línguas de fogo também só naquele dia. Porém, o falar em línguas ocorreu em outros momentos. Está mostrando aqui para você, através da Bíblia, das referências que você tem na própria lição. Segunda observação é que essa evidência ela não pode ser confundida com o dom de variedade de línguas. Porque existem os dons dados pelo Espírito. Entre os dons dados pelo Espírito, existe ali o dom de variedade de língua e o dom de interpretação. Com relação a esse dom de variedade de língua, que é o dom espiritual, quando a manifestação ela é pública na igreja, há necessidade de interpretação para a edificação coletiva. Não é apenas falar por falar. Há necessidade de ter uma interpretação com relação ao dom. Veja 1 Coríntios, capítulo 14, verso 27 e 28. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3. E por sua vez, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, estejam calados na igreja. 1 Coríntios capítulo 14, verso 27 e 28. Já no caso de falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo, ou em momentos de renovação espiritual, não se exige interpretação, porque se trata apenas de uma experiência de revestimento e edificação pessoal diante de Deus, quando Paulo mesmo disse que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Então também é importante aqui separar uma coisa da outra, distinguir o que é salvação do batismo com o Espírito Santo. Na salvação, todo crente, todos os crentes são selados pelo Espírito. Está lá em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Em quem também vós fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Uma coisa é o selo, né? Esse penhor que a gente recebe, que é o Espírito Santo no momento da nossa conversão, no momento da nossa salvação. Já no batismo do Espírito Santo, o crente ele é revestido de poder. Então veio do céu com um vento veemente e impetuoso e todos os que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo. Então aqui nesse momento, os discípulos já estavam convertidos. Inclusive Jesus já tinha soprado o Espírito sobre eles. Eles aqui estavam recebendo revestimentos de poder. Inclusive alguns sinais
que começam a acompanhar os discípulos a partir de agora, desse momento, que era a questão de pregar com autoridade, de impor as mãos sobre os enfermos, de orar para que Deus batizasse os demais, para que eles recebessem também o Espírito Santo. Então vários sinais aqui começaram a mostrar a partir desse momento, porque era um revestimento de poder. Na Bíblia, o falar em outras línguas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo, distinto do selo da salvação e do dom público de variedades de línguas. Espero que você tenha conseguido compreender até aqui a nossa aula. Se não conseguiu, se ficou alguma dúvida sobre algum assunto, deixa aqui a sua pergunta para que a gente possa responder você. Deixa o seu comentário aí, coloca aí que na próxima aula a gente tenta explicar para você, ou colocando um comentário de explicação se for necessário, ou fazendo um próprio comentário dentro da próxima aula, ok? Então vamos ao nosso terceiro ponto, falar sobre a continuidade do derramamento do Espírito. Primeiro tópico, a extensão da promessa do Espírito. Pedro chama os seus ouvintes ao arrependimento e ao batismo em águas e declara, está lá em Atos capítulo 2, verso 38, na pregação que Pedro fez, na própria exposição que o apóstolo Pedro fez. Ele diz, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Essa expressão aqui, dom do Espírito, ela deve ser entendida no contexto do derramamento prometido por Joel e da palavra de Jesus sobre o revestimento de poder, pois afinal de contas, a dúvida que estava no coração daqueles ouvintes era justamente sobre esse derramado Espírito. E era isso que Pedro estava explicando. Dizendo, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, Joel 2,28. Ficai até que do alto sejais revestidos de poder, Lucas 24, verso de número 49. Então essa promessa ela não ficou apenas limitada ali no dia de Pentecostes. Pedro deixa isso muito bem claro. Porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tanto quanto o nosso Deus chamar. Atos capítulo 2, verso de número 39. Então, ou seja, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa que alcança os crentes em todas as épocas. Não ficou limitado apenas para aquela época. Deus não daria o Espírito Santo apenas para aquela geração e deixaria toda a igreja posteriormente sem esse poder, sem essa graça, sem essa ousadia para que a igreja pudesse pregar o seu evangelho, pregar a palavra. É essa ousadia dada pelo Espírito, esse poder dado pelo Espírito que capacita o crente, que capacita a igreja a pregar com poder e com autoridade. O livro de Atos ele vai mostrar em diferentes contextos, em diferentes momentos, esse derramado do Espírito Santo. Você vai ver, por exemplo, na casa de Cornélio, que o Espírito Santo veio antes do batismo nas águas. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos capítulo 10, verso 44 e verso 46. Já, por exemplo, em Samaria, o Espírito Santo foi recebido depois da conversão. E diz, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido. Então, em Éfeso, já em Atos capítulo 19, verso 2 e 6, diz, recebestes vós já o Espírito quando crestes? É a pergunta dos apóstolos, eles responderam que não. Então veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Então esses relatos aqui, queridos, são suficientes para mostrar para nós, através da palavra do Senhor, o que é que o Espírito Santo estava fazendo na igreja, capacitando o crente, dando um revestimento de poder para que ele pudesse continuar sendo um porta-voz dessa mensagem do Evangelho. Então esses relatos mostram que esse revestimento de poder é distinto do novo nascimento, é completamente separado, não é a mesma coisa. A regeneração acontece na conversão, mas o batismo no Espírito Santo é uma experiência de capacitação espiritual para que o crente possa testemunhar e servir ao Senhor. Então a promessa do derramamento do Espírito ela continua válida para todos os crentes e é distinta da experiência do novo nascimento. Mas vamos ainda ao segundo tópico. O Espírito opera com diversidade e unidade. Paulo ensina na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 4, que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, se é o mesmo Espírito que está agindo, nós temos que ser conduzidos à unidade da igreja e não à divisão. Veja, por exemplo, que a palavra diversidade aqui mostra que há variedade na manifestação do Espírito, sem quebrar a unidade da igreja, porque afinal de contas é o mesmo Espírito que está agindo em todos, para levar todos ao mesmo objetivo, que é glorificar a Deus e edificar a igreja do Senhor Jesus. Veja que a Trindade, ela está agindo no meio dos dons, ou por meio dos dons da vida da igreja. O Espírito Santo está operando no meio da igreja, é a Trindade agindo. Ou seja, há diversidade de dons, mas o Espírito é o
mesmo. Depois diz, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Tudo em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4, verso 5 e verso 6, mostrando a presença, a ação da Trindade. Então isso revela distinção de atuação, mas não desigualdade. Tanto Pai, Filho e Espírito Santo são coiguais em essência e estão atuando em perfeita unidade. E se a Trindade atua nessa unidade, a igreja também precisa viver esta mesma unidade. Pois essa pluralidade mostra a riqueza da igreja, porque os salvos recebem os dons, as funções diferentes para a edificação do corpo de Cristo. Olha o que Paulo diz, que coisa bonita, em Romanos capítulo 12, verso 4, verso 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação ou a mesma função, assim nós que somos muito, somos um só corpo em Cristo Jesus. Assim como no corpo, a gente tem vários membros e cada membro tem uma função, uma finalidade, assim também é a igreja de Cristo. Então é a partir daí que mostra que cada um deve servir conforme a graça que foi recebida. Romanos capítulo 12, verso 6 até o 18, conforme o chamado de Deus na vida de cada um. Nem todo mundo foi chamado para ser igual, para fazer a mesma coisa, para agir do mesmo jeito, para pregar do mesmo jeito, para orar do mesmo jeito, para servir do mesmo jeito. Cada um foi chamado para servir conforme aquilo que o Espírito Santo lhe capacita e lhe deu a permissão de fazer. Porém, tudo levando ao mesmo objetivo, glorificar o Senhor e levar à edificação da igreja. Então, nesse contexto, o falar em línguas continua sendo a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. O fruto do Espírito com os dons espirituais formam a sua evidência contínua na vida da igreja. Ou seja, a gente fala em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo, mas também a gente precisa entender que não é só falar em línguas. A gente tem também o fruto do Espírito, que é produzido por meio dos dons espirituais na igreja, que vai lapidando a igreja, que vai lapidando, aperfeiçoando para que a gente possa um dia chegar a essa maturidade esperada pelo próprio Espírito. É ele agindo o tempo todo para nos levar ao amadurecimento. O fruto do Espírito se manifesta em caráter transformado. Quando você tem um caráter transformado, é aí que é a evidência desse fruto. Está lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Já os dons do Espírito, eles aparecem como capacitações espirituais. É Deus nos dando a capacidade de gerar esses frutos. Eu costumo até dizer, e falei isso numa aula anterior, que uma planta, uma árvore, você planta aí um pé de manga, um pé de laranja e assim por diante, você espera colher o fruto dessa planta, mas ela também terá flores. Ela tem que ter folhas e flores. As flores, por exemplo, é o sinal de que vai virar o fruto. Então a ideia, eu sempre faço essa comparação, de que assim é os dons espirituais são como se fossem flores. Não é a ideia de quem plantou um pé de manga colher flores de manga, mas ele sabe que ela terá flores para produzir o fruto. E a ideia de Deus, quando dá os frutos, quando dá os dons, melhor dizendo, do Espírito à igreja, é que ela venha produzir frutos. A ideia dos dons é lapidar a igreja, aperfeiçoar a igreja, a mensagem, a visão, o sonho, a direção, os milagres, é para que a igreja possa ter maturidade. E em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 a 10 diz: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, o outro a operação de maravilhas e a outro variedade de línguas. 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 até o 10. Então tudo isso resulta em uma igreja cheia de poder e unidade, ligada completamente a Cristo. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. Então o Espírito ele distribui dons com diversidade, mas produz uma igreja uma igreja única, unida, poderosa e ligada a Cristo, que é o seu cabeça. Mas vamos ao terceiro e último tópico para que a gente possa concluir a nossa lição. O Espírito distribui dons com propósito. Os dons espirituais, como é no grego charismata, eles não são para exaltação pessoal, mas para o serviço no reino, edificação da igreja e glorificação de Cristo. Eu sei que nos dias atuais há muita gente partindo para o caminho do exibicionismo, principalmente nessa era digital, na era da internet, as facilidades de pessoas ficarem se exibindo, querendo se mostrar mais espirituais, que tem mais dom, que tem mais poder, que tem a senha, como diz alguns, e a gente percebe muita gente para
promoção pessoal. A gente tem que ter muito discernimento espiritual, porque há um propósito pelo qual Deus deu os dons à igreja, e a Bíblia está recheada de referências para sustentar isso. O próprio Pedro, orientando a igreja na primeira carta, capítulo 4, verso 10, diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós precisamos ser o quê? Bons despenseiros. Aquele que libera aquilo que Deus nos deu, administra bem daquilo que recebeu do Senhor. Paulo exorta, por exemplo, procurar e abundar neles para a edificação da igreja. Procurar e abundar o quê? Nos dons. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 12. Então, toda vez que a Bíblia vai falar de dons espirituais, sempre vai nos levar à conclusão de que a gente tem que levar o próximo, nossos irmãos, a igreja do Senhor, à edificação. E Paulo também lembra que toda manifestação espiritual verdadeira honra a Cristo. 1 Coríntios 12, verso 3. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo próprio Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele distribui os dons com um propósito muito claro. Versículo de número 7 do capítulo 12 da primeira carta. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ainda no versículo 11 do capítulo 12 da primeira carta, mas um só é o mesmo Espírito que opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Não é como eu quero, é como ele quer. É uma ação soberana do Espírito Santo que escolheu cada um de nós para uma finalidade. Então, por isso os dons são graças espirituais, concedidas e governadas pelo próprio Espírito Santo. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, Romanos capítulo 12, verso 6 e até o verso de número 8. Então, entender essa finalidade vai nos proteger de pelo menos dois perigos. Quais são os dois perigos? O primeiro é a soberba. Quando alguém quer transformar o dom em motivo de vanglória, a palavra de Deus adverte: nada façais por contendas ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então a palavra está nos orientando aqui a fugir da soberba. O dom espiritual que nos foi dado não foi dado para vanglória, para soberba, para você se achar maior ou superior às outras pessoas, mas para a edificação da igreja. Segundo perigo que a gente corre é o perigo da negligência, quando a pessoa enterra o que recebeu e deixa de servir, deixa de ser útil no reino porque não quer de alguma forma ser usado por Deus como canal de bênção para a vida das pessoas e começa a negligenciar. E aqui, Mateus capítulo 25, verso 25, fala sobre aquele que escondeu o talento, enterrou o talento. E a gente precisa ter muito cuidado para a gente não enterrar os dons espirituais que recebemos do Senhor. Por isso, cada crente é chamado a exercer o dom que recebeu com humildade, com zelo e com disposição. Está lá em Romanos capítulo 12, verso 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança. Então que ninguém venha querer saber mais do que os outros, achar que é maior, que é superior, que tem mais do que os outros têm, mas que a gente possa agir com humildade, com sabedoria e ser assim um canal de bênção na vida da igreja do Senhor Jesus. Tudo deve ser feito para Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança que ele mesmo dispensou sobre a nossa vida. Em Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24. Então os dons eles são dados pelo Espírito para servir, edificar e glorificar a Cristo. Nunca para orgulho, jamais para negligência, mas para que nós possamos servir ao nosso Deus. Se essa lição tem te edificado até aqui, meu querido, não se esqueça de dar um joinha, de fazer a sua inscrição, de ativar o sininho, para que você possa continuar recebendo esse material em primeira mão. E eu quero concluir com você dizendo o seguinte: o Espírito Santo ele é o capacitador divino prometido a todo aquele que crê. É ele que nos capacita. Ele chama, ele regenera e ele também capacita para que a gente possa pregar essa palavra de Deus com autoridade. Ele atua em cada geração com poder, com dons espirituais e com direção. Desde o dia de Pentecostes até hoje, a presença dele continua sendo real na vida da igreja. Então é isso que nós aprendemos aqui hoje. Eu espero que você tenha essa compreensão. Ele continua exercendo com poder e glória, com atualidade na vida da igreja. O crente pentecostal ele é chamado a viver não apenas no Espírito, mas também pelo próprio Espírito, sendo uma testemunha viva do poder de Deus no mundo. É isso que Deus está nos chamando, para viver no Espírito, não apenas na aparência, mas uma vida completamente restaurada. Por isso, cada cristão regenerado deve buscar essa vida de plenitude, de sensibilidade e de obediência à palavra do Senhor. Eu quero concluir com uma frase: o Espírito Santo continua operando hoje,
capacitando o crente a viver e testemunhar com poder. Que a bênção de Deus, que a graça do Senhor acompanhe a sua vida, esteja sobre você sempre e até a nossa próxima aula. A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.